Oi, gente, então vamos começar assunto novo que está bem relacionado com o que a gente estudou, que é a Revolução Russa. Então a gente vai estar falando da Rússia, né, que estava envolvida com a Primeira Guerra Mundial. A gente viu lá que chega em 17 e ela sai da guerra, né, para resolver problemas internos. Vamos entender agora o que são esses problemas internos que a Rússia vai resolver. Então, vocês vão colocar no caderno de vocês o título, então, Revolução Russa, o objetivo, que a gente vai identificar o contexto que possibilitou o início da Revolução Russa, e vamos caracterizar, então, que regime que foi implantado na União Soviética. Copiem isso também, o objetivo, no caderno de vocês. Então, para a gente entender como acontece a Revolução Russa, a gente precisa entender o contexto. Não tem como a gente não entender o contexto. Então, pensem que a Rússia vivia num governo ainda monarquista, tá? Num governo de uma monarquia, e ela era absolutista. A Rússia era um dos países mais atrasados economicamente, por causa, provavelmente, dessa monarquia que ainda permanecia. Na Rússia, então, o imperador, o rei, era chamado de czar. Esse era o título dado a quem governava. Aqui a gente vai ter então a foto da família Romanov, que é a última família real, imperial, que a Rússia vai ter. Depois a gente vai ter o contexto da Revolução. Então aqui a gente tem o Nicolau Romanov, que era o czar do período, né, quando acontece a Revolução. Então aqui, o Império Russo, né, era uma economia agrária, basicamente, ou seja, o campo era o principal produto exportador do país. E então a gente vai ter uma sociedade hierarquizada, que vocês lembram que falamos de sociedade hierarquizada, lembramos do triângulo. Então aqui a gente vai ter o czar no topo, depois teremos os nobres, o clero e na base os camponeses, tá? Então os camponeses vão ser a sua grande maioria, a grande maioria da população, vão pagar impostos, que vão ver na pobreza, e os menos beneficiados, então, pelo governo desse czar. A gente vai entender também um contexto da industrialização, que vai se iniciar na Rússia, no Império Russo, que vai ser só no final do século XIX. Então, assim, se na Inglaterra, na França, na Alemanha, a gente vai ter uma industrialização que acontece durante o século XIX, no início, meio, na Rússia vai demorar quase 100 anos para iniciar esse processo de industrialização. Isso vai afetar a sua economia, tá? Então, como é que acontece esse incentivo à industrialização? Um incentivo estatal, tá? Mão de obra barata, que vinha do campo, ou seja, também não estava bom no campo. Investimento estrangeiro, porque na Rússia era barato produzir, então tinha bastante investimento estrangeiro. Industrialização, então, vai beneficiar só uma pequena parcela da população, que eram os mais ricos. Quem não tinha dinheiro continuava ferrado. Os camponeses e operários, então, vão viver na extrema pobreza, com baixos salários e péssimas condições de moradia. A população, então, passa a organizar manifestações, né, cobrando salários melhores e tudo mais, que vão ser o quê? Reprimidas pelos czaristas. E esses grupos que passam a se organizar começam a trazer algumas ideias socialistas e anarquistas. Essas ideias ganham força dentro desses grupos. E já começa a se pensar numa revolução, né? Já começa a se geminar essas ideias. Quem que influencia essas pessoas?